Por que o jutsu de substituição não faz sentido do nosso mano Konoha Chronicles? Bora lá. O jutsu de substituição é ridículo e todo mundo conhece esse jutsu como um dos pilares do universo de Naruto. Ele apareceu logo no primeiro arco da obra, lá no teste dos Gizos, com o Kakashi utilizando ele sem parar. Visualmente ele é bem estiloso, o que deixa as lutas ainda mais dinâmicas. Eu lembro no jogo no Naruto, não lembro qual, Ultimate Ninja Storm. Eu acho que você apertava 2 vezes pra baixo, 2 vezes pra trás, e algum outro botão você conseguia fazer a substituição. Mas sinceramente, esse jutsu estraga muita coisa. Ele meio que barateia as lutas e se a gente parar pra pensar, ele nem deveria existir, ou pelo menos deveria funcionar de um jeito completamente diferente de como já funciona. A lógica é simples. No instante antes de ser atingido, o ninja se substitui por um pedaço de madeira, uma pedra ou até mesmo um animal. E é esse objeto que leva ao verdadeiro ataque. Só que tudo isso é uma ilusão. E logo depois, o oponente percebe que foi só um jutsu de substituição. Só que tem um detalhe. O jutsu só pode ser ativado quando alguém te atinge de fato. E isso é um detalhe realmente muito importante. Pois eu não sabia, eu achei que era só pensar, usar o chakra assim, ó. Pensar, mentalizar e pum, virei um toco de madeira. E é isso. A gente vê direto personagens sendo imobilizados, por exemplo, sem utilizar a substituição, mas no momento em que eles tomam um golpe, aí sim eles usam. O Kakashi, por exemplo, foi preso. Pô, então você toma o dano primeiro. Não, pai, vê se eu entendi certo. Você toma o dano primeiro, sente a dor, tá ligado? Você igual a Shuriken pega aqui no você te fura, aí depois você substitui, aí também, pô, qual que é a graça? Pô, você tem que se ferrar, tá ligado? Tomar uma kunai, igual tipo. O Sasuke, muita gente critica que ele perdeu o Rinnegan pro Akunai, né? Então, ele não poderia ter usado substituição antes, tá ligado? Ele ia tomar a Kunai no olho e substituir depois, só que aí já não ia adiantar mais, pô. Então, pô, eu acho que é por isso que não usam tanto, porque realmente desse jeito não faz muito sentido, pô. Pelas correntes dos Irmãos da Névoa lá no comecinho do arco do País das Ondas. Não, e atingido pelo quê? Tem que ser uma porrada ou se alguma pessoa esbarrar em mim eu já posso virar madeira? Ele só usa a substituição depois que é explodido. O mesmo acontece quando Jiraiya prende o caminho animal com o seu cabelo e ataca com espinhos. É só nesse momento que o cara utiliza o jutsu de substituição. A técnica é claramente inspirada em uma arte ninja real chamada Kawarimi, que também significa substituição do japonês. Nessa prática, Os ninjas andavam com um toco escondido, tá ligado? Aí na hora que eles iam receber o ataque, eles davam um jeito de trocar. ninjas trocavam de lugar com algo que enganassem o seu oponente, tipo um boneco, ou então eles só mudavam de posição bem rápido mesmo. E muita gente diz que o Kawarimi precisa ser combinado com o Shunshin no Jutsu, aquele E nesse exemplo aqui, ó, que o Sasuke tomou. do mesmo. Eu acho que é o Sasuke, né? Que ele tá cheio de kunai ali, ó. Todo perfurado, completamente perfurado. Não era pra ele ter morrido? Porque, pô, então, se eu tomar um tiro. Esquece, Naruto. Se eu tomar um tiro e substituir, eu fico suave? Ou seja, se o Sasuke tivesse usado substituição depois do Boruto meter a kunai no olho dele, tava bom? Porque aqui, literalmente, mano, é uma no bucho e 2 no peito. Não dá pra sobreviver essa porra aqui, mano. Já era pra ele estar morto aí e ele substitui depois. Muita gente diz que o Kawarimi precisa ser combinado com o Shunshin no Jutsu, aquele da movimentação instantânea, mas isso nunca foi dito oficialmente, nem nos databooks, muito menos no anime. E pra piorar, essa técnica Kishimoto só fez isso porque é legal. É legal. Inspirou lá nos ninja, mas como muita coisa em Naruto, o Kishimoto ele só. Isso aqui vai ser foda. Aí depois ele tenta explicar. Igual eu tenho. Eu acho que não é nem teoria mais, né? Porque o Itachi foi criado pra ser um vilão, só que no meio do caminho o Kishimoto. Ih, acho que eu vou fazer dele um herói. Aí meteu toda aquela história, tá ligado? O Naruto é cheio disso. Cheio. exige selos de mão, mas a gente realmente nunca viu ninguém fazendo. A desculpa sempre foi que os selos eram feitos fora de cena, e que o ninja já estava preparado quando levou o golpe. E aí entra o maior problema desse jutsu. Ele virou praticamente um passe livre em Naruto. Sempre que o Kishimoto não sabia como tirar um personagem de uma situação difícil, ele ia lá e jogava um jutsu de substituição. Não precisava pensar
na lógica da luta, no ritmo ou até mesmo na estratégia. Era só usar a desculpa da substituição e já era. Só que isso se repete tanto que começa a incomodar um pouco, porque chegou ao ponto de sempre que um personagem ser atingido, a gente se questiona. Não, mas substituição é usado sempre nessa imagem aqui, rapaziada. Tomou kunai, shuriken e substituição, tá ligado? Eu não lembro, pode ter acontecido, mas eu não lembro disso acontecer com o Naruto metendo um Rasengan no cara e o cara meteu um substituição. Então será que ninjutsu não dá? Tem que ser um ataque físico mesmo? Só que aí entra naquela pergunta que eu fiz. Se eu só encostar um dedo no maluco, ele pode substituir? Vamos lá, Kishimoto, porra. Explicar as paradas aí, lança um databook novo aí, resolve o problema. Questionar o motivo dele não ter utilizado um jutsu de substituição. Tipo o Jiraiya quando ele foi perfurado pelos 6 bastões dos caminhos do Pen. Ele sabia. Verdade, pô. Verdade. Quando os Pen vêm lá de cima e crava as espadas no Jiraiya, não era só substituir? Que tava indo enfrentar todos os caminhos e sabia que poderia morrer naquela luta. Por que ele simplesmente não se preparou antes com o jutsu de substituição então? A única vez que alguém realmente é mostrado fazendo selos dessa técnica é a Sakura. Durante a sua luta contra os ninjas do som lá na Floresta da Morte, ela utilizou a substituição várias vezes como estratégia. E até mesmo... Cara, um ponto aqui, eu acho esse ninja do som aqui muito foda, que ele tinha os buraquinhos aqui na mão que soltava vento, muito, muito foda. Achava isso legal. Pena que depois ele nunca mais apareceu. Na verdade, eu não lembro se ele morre. Agora esqueci, mano. Tem muito tempo que eu não vi o clássico. Eu achava zica e eu sei que o Shino estourou o braço dele. Só que no anime, né, que entra os insetos aqui, só meio que explode o braço assim, mas o braço continua. No mangá, o braço sai voando, tá ligado? Brutal que o Shino fez com ele. Mas eu achava esse jutsu de vento aqui muito foda. Mesmo enganou o Zaku, tomando 2 golpes de propósito e partiu pra cima dele. Foi uma tática bem legal, exigiu um pouco de sacrifício, claro, mas foi bem planejada. No fim das contas, o Zaku era tão fraco que nem adiantou muito. O ponto é que, em teoria... Uma coisa que eu nunca entendi em Naruto é porque que os caras usavam papete, viado. Eu acho isso aqui muito vulnerável, mano. Tá ligado? É muito fácil uma kunai pegar no seu pé e foder o seu rolê, tá ligado? Então... Eu nunca entendi porque que os caras não usavam um sapato militar no bagulho, usavam umas papetes aleatórias. O Zaku era tão fraco que nem adiantou muito. O ponto é que, em teoria, esse jutsu permite... E até pra desenhar, tipo, pra desenhar essa página aqui, teve que desenhar o pé do maluco, com os dedos, com as unhas. Se fosse o sapato fechado, era só fechou aqui e bala, tá ligado? Eu nunca entendi a pira do Kishimoto aí. Das contas, o Zaku era tão fraco que nem adiantou muito. O ponto é que, em teoria, esse jutsu permite escapar de qualquer ataque físico. Isso quebra um pouco a ataque físico. Ele disse ataque físico. Lógica do universo de Naruto. Por que os ninjas, então, simplesmente não ficam ativando esse jutsu o tempo todo? E quando... No começo do vídeo eu pensei nisso, tá ligado? Que se eles fossem usar essa técnica sempre, ia ficar tipo, um bate, substitui, bate, substitui, bate, substitui. E ia ficar nessa até o primeiro ficar sem chakra. Aí morria. Se o jutsu fosse gasto, por que não recarregar ele de novo? A verdade é que o jutsu é forte demais. E o que deixa isso mais esquisito é que ele é um jutsu de rank E, o ranking mais baixo de todos os jutsus. A gente vê ele sendo utilizado a todo momento lá em Naruto clássico, mas depois do time skip, quando a gente chega em Naruto Shippuden, o uso praticamente desaparece. E aí sim dá pra entender, porque o Kishimoto notoriamente percebeu que cometeu um erro. Ele mesmo já disse que nem sabia se o Naruto ia durar tanto na obra, por exemplo. Mas de qualquer maneira, as lutas ficaram tão... Ele tinha pensado em matar o Naruto. Mas esse jutsu de substituição, ele tá lembrando um pouco o Pokémon, o movimento esquiva no anime. Que aí, sei lá, o Ash tá enfrentando o Paul, aí o Paul manda o Electivire dele atacar o Infernape do Ash. Aí o ataque tá vindo no Infernape, aí o Ash fala, Infernape, esquiva! Aí ele esquiva. Como se, tipo, se ele não falasse o Infernape, ia só aceitar, tá ligado? Tipo, pô, meu treinador, tá vindo um bicho enorme pra cima de mim aqui. Será? Será não, tá vindo um bicho aqui pra cima de mim, mas o treinador não falou nada, né? Vamos esperar, né? Vamos ver. Aí o Ash fala esquiva, ele fala, então posso desviar, tá ligado? Nunca fez sentido nenhum na minha cabeça o esquiva em Pokémon.
difíceis que esse jutsu de substituição começou a atrapalhar. Todo mundo podia simplesmente ficar se substituindo e não tomar nenhum golpe. E aí, como solução, ele simplesmente parou de dar atenção a essa técnica, principalmente aquela versão clássica com o tronco de madeira. No começo, ele gostava de usar isso porque curtia escrever lutas com pegadinhas. E Naruto é um anime que estimula esse tipo de estratégia. E deveria ter sido assim no Shippuden também, né? Sem, eu não sou contra os Megazord, tá? Não sou contra os Megazord, mas eu sou contra a quantidade de luta que perdeu essa questão de estratégia que tinha no começo. Era muito foda, mano. É a questão de ter que montar um plano. Até o Naruto, que quando era pequeno era um burro completo. Ele montou a estratégia de cavar o buraco pra pegar o Neji de surpresa. Pô, isso era muito foda no clássico, que o Shippuden jogou pro caralho, tá ligado? Depois do Pen ali, principalmente, tá louco? O jutsu de substituição era uma forma prática de fazer isso, só que não era uma solução muito criativa, nem exigia muito do autor. Ele só colocava no roteiro e pronto. É outra coisa aqui, ó. O Amaterasu, não, é só físico, né? É o que eu tinha pensado, tipo, o Amaterasu pegou em mim, é só substituir, mas eu acho que não é o caso, porque... não, mas pera. Pensei aqui, ó. Vamos supor, tô lutando com o Itachi, pá, tomei um Amaterasu. A chama não vai se apagar, fudeu. Não é só eu pegar uma kunai, me atingir e substituir? Faz sentido, pô. Não vem falar que eu tô maluco. Faz sentido de acordo com o que a gente tá sendo apresentado aqui. Só que aí surgiram jutsus como o Amaterasu, que consome um chakra absurdo e queima tudo que toca. Devido a isso, o jutsu de substituição teve que ser ocultado, porque não faria sentido. O cara toma um Amaterasu e simplesmente se substitui, tiraria... É tipo o Naruto, que tomou um Amaterasu direto do Sasuke na luta final lá, aí ele só gera uma bolha de chakra e joga o Amaterasu no chão. Eu tipo, caralho, mano, que é isso, velho? Todo o peso narrativo da técnica. Porém, existem alguns tipos mais complexos de substituições que até que dá pra achar bem interessante. Tipo aquele estilo que o Orochimaru usa, onde ele simplesmente troca de pele. Isso combina perfeitamente. Cara, o Orochimaru é sinistro, mano. O Orochimaru merecia mais tempo de tela do que teve, principalmente depois, né, que o Sasuke sai das asas dele, tá ligado? Pô, o Orochimaru era pica. E eu sou a favor não é teoria. Como eu queria que tivesse sido. Tipo, na hora que o Zetsu negro enfia a mão no peito do Madara e traz a Kaguya, eu acharia muito foda se o Zetsu negro fosse um experimento do Orochimaru e todo o plano tivesse sido influência do Orochimaru. Se bem que ele nasceu depois do Madara, né? Ia ter que fazer um malabarismo gigante pra isso, mas ia ser muito foda se no final a morte do Madara fosse pro Orochimaru ser o vilão final. Eu achar bem melhor que a Kaguya. Com a temática do personagem de cobra. O visual é nojento, mas é muito legal. É meio esquisito ver o Orochimaru cuspindo outro corpo, mas faz sentido. Ele é atingido e usa esse tipo de substituição. Quando o Sasuke utilizou a mesma técnica contra o Itachi, logo depois de tomar o Amaterasu, ele ficou completamente drenado. O que mostra que esses jutsus consomem muito chakra. E é assim que devia ser. Se o jutsu é poderoso o suficiente para te tirar de um Amaterasu, ele tem que ter um preço alto. E aí, Naruto tinha um pouco disso, né? O custo que era pro Naruto fazer o Rasengan, depois fazer Shuriken, até que chegou o momento que o Naruto fazia um mini Rasengan, Rasen Shuriken e destruía os caras. E nesse caso, faz sentido. Outro exemplo muito bom é o Gaara, que se substitui usando areia, criando uma espécie de casca em si mesmo. É parecido com o jutsu do clássico, mas com uma pegada própria dele. O Killer Bee também tem uma substituição única, em que ele troca de lugar com... Essa substituição diferente é mais legal, entendeu? Do que só a madeirinha. Os tentáculos do Oito Caudas. E durante a guerra, teve aquela cena em que o Kakashi usou o Kamui pra trazer o tentáculo de volta, e o Bee ainda comentou que tinha gasto um tentáculo... Saindo um pouco de Naruto, tem um estilo de substituição que eu fiquei puto, que era no Attack on Titan. Spoilers, rapaziada. Spoilers aqui do... Acho que é da primeira temporada, que é quando... spoilers, rapaziada. Que é quando o Eren descobre que o Reiner é o Titã blindado. Aí tem um momento que o Eren vai pra matar o Reiner e vai cortar a cabeça dele. Agora eu tô na dúvida se é o Eren ou se é o Levi. Que vai pra cortar a cabeça do Reiner. E eu, naquela época, eu tava odiando o Reiner, porque ele era o Titã blindado. Então eu, caralho, morra, seu desgraçado. Só que aí tem do nada o roteiro me lança que os Titãs, eles podem mandar os Titan Shifters, né? Pode mandar
a consciência deles pra espinha, tá ligado? Aí corta a cabeça do Rainer e ele regenera. Eu falei, vai te tomar no cu, mano. Eu fiquei muito puto com isso, muito puto. Inteiro só pra fazer aquele ataque. Ou seja, mais uma vez, é um jutsu que gasta bastante chakra, como ele deveria ser. E adivinha, mais uma técnica que consegue escapar do Amaterasu. Aliás, foi exatamente isso que salvou o Killer Bee quando o Sasuke tentou utilizar o Amaterasu contra ele. Ele simplesmente... Inclusive, meu mano, o Sasuke tomou um cacete do Killer Bee. Memorável, memorável. Trocou de lugar com um tentáculo e conseguiu sobreviver. Fora isso, a gente também tem o Madara com o Limbo, onde ele troca de lugar com clones invisíveis do Limbo. Ele usa isso... Pô, o Limbo é muito roubado, velho. Não tem condição. O cara faz... O Naruto com os clones dele já é um pouco roubado, porque ele faz muito clone. Aí vem o Madara com clones invisíveis que ele pode trocar de lugar, mano. Não tem condição, mano. Depois de levar um Chidori e um Rasengan ao mesmo tempo do Naruto e do Sasuke. Tanto que os dois acham que acertaram ele, mas na real foi só um clone do Limbo. Só que algumas incoerências começam a aparecer aí, porque se ele tinha essa técnica, por que ele simplesmente não trocou no exato momento em que o Zetsu Negro atacou ele? É verdade. Teria sido o momento perfeito pra trocar com o clone, mas eu até entendo, porque se o Madara não tivesse morrido ali, o roteiro não podia continuar. A gente também nem sabe quanto de energia o Limbo consome pra fazer isso, mas como é um jutsu bem poderoso, a gente assume que gasta bastante. Mas voltando pro jutsu de... Eu não gosto muito do Zetsu Negro, não, porque ele é a vontade da Kaguya, tá ligado? Beleza, a gente não tá falando do lugar realista, né? Tem ninja soltando poderzinho, os caras soltam terra pela boca, pô. Então, assim, não é pra pedir muita lógica, mas eu não gosto muito disso, do Zetsu ser a vontade da Kaguya. E porque só a Kaguya dos Otsutsuki, só ela que tem isso, tá? Os outros não tem. Eu não gosto muito do Zetsu Negro. Falando em Zetsu Negro, tem uma imagem de uma brasileira aqui, ó. Quer ver? Eu já vou pegar aqui, rapaziada. A capa do álbum da Cláudia Leite, dessa imagem aqui, ó. Deixa eu voltar aqui no screen. Para que vocês possam ver. Aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Aí. Pô, teve um dia que eu vi uma postagem com essa capa aqui, mano. Não consegui abrir, não. Cara, eu tinha visto um post com essa capa do álbum aqui. Aí eu vi uma galera falando, pô, mano, muito sem noção. Ela meteu um negalouro aqui, mas aí embaixo só tinha um comentário Zetsu. Pô, igualzinho, mano, igualzinho. Isso aí é cosplay, mano. Ela fingiu que era capa de álbum, né, pra dar um burburinho, mas é só um cosplay de Zetsu, rapaziada. Nada demais, nada demais. Uma ilusão, tipo quando Kakashi é atingido por shurikens do Sasuke lá no teste dos Guizos, ou quando ele é esmagado pelas correntes dos Irmãos da Névoa. A gente vê ele sendo destruído e depois, bum, era só um tronco. Isso seria o tal momento da oportunidade que o inimigo acha que acertou, mas na verdade, não. Talvez seja até Eu sou meio paranoico, desconfiado das coisas quando eu não tenho certeza. Toda hora eu ia falar, pô, eu acertei esse cara, mas tenho certeza que ele substituiu. Eu nunca ia ter certeza que eu matei um cara nesse universo. algo parecido com um genjutsu visual, uma ilusão rápida ou coisa do tipo. Só que aí entra um problema. Tem vezes que os personagens estão completamente imobilizados e mesmo assim conseguem utilizar a substituição. Como isso faz sentido se teoricamente ele precisa usar o Shunshin no Jutsu de movimentação rápida pra sair dali? Não cola, nem o Pen com o Jiraiya, nem o Kakashi com as correntes, teoricamente conseguiriam se mover daquele jeito. O exemplo do Kakashi até dá pra engolir, porque ele percebe a água no chão e saca que o inimigo tá por perto. Então ele provavelmente preparou o jutsu antes. Mas de novo, a gente nunca vê ninguém fazendo selos de mão, com exceção da Sakura. Se o anime mostrasse os selos de vez em quando, isso já resolveria metade do problema. Porque do jeito que é, parece que os personagens só estão se substituindo infinitamente e é isso. E mesmo que os selos fossem mostrados, ainda seria um jutsu poderoso demais pra ser considerado de ranquê. Se o Kishimoto tivesse seguido uma lógica interna pro funcionamento desse jutsu, faria sim. O outro jutsu inacreditável é do Onoki, né? Passou o Onoki ali, pô, aquele bagulho de poeira, de prender o cara num cubo e
desintegrar ele a nível atômico, tá ligado? Porra, é muito roubado o Orochi. Todo mundo usa ele o tempo todo. As lutas continuariam no mesmo estilo do começo da obra, quando o jutsu era usado a cada 2 segundos. Mas aí ele percebeu que ia dar muito problema, então preferiu ir tirando ele da obra aos pouquinhos, criando uma inconsistência enorme dentro do universo, mas fazer o quê? Obviamente, existem situações em que o jutsu de substituição não serviria pra nada, como contra genjutsus, por exemplo, já que você não tá A Cláudia Leite aqui, ó. A Cláudia Leite. sendo atingido fisicamente, ou contra-ataques de escala colossal, tipo as bombas do Deidara, ou até mesmo Aí que tal? Esse ataque aqui, ele é físico, né? Porque o Madara usa ninjutsu pra invocar a pedra, mas a partir do momento que a pedra esbarra em mim, é físico. Tô louco. Eu poderia só esperar essa pedra enorme encostar em mim e substituir e pronto, tô safe do meteoro. o Shibaku Tensei do Pen. Não dá pra escapar dessas coisas trocando de lugar com um pedaço de madeira. Só que quando a gente pensa nas esferas do caminho da verdade, que iam destruindo tudo, A parada da Só papete que que eu quando a falei, gente ó. pensa Olha o trampo pra desenhar, tá ligado? Tem que desenhar bonitinho aqui, e o pé do Naruto, e o pé do Sasuke. Pô, se fosse fechadinho, eu acho que ia gastar tanto menos tempo. nas tá ligado? esferas do caminho da verdade, Por isso que tem muito furo de roteiro em Naruto, que o Kishimoto passou mais tempo desenhando os pés por causa da papete iam do que destruindo desenvolvendo o roteiro. tudo, tecnicamente daria sim pra escapar com a substituição. Mas ninguém faz isso lá no final da guerra. Eles preferem tomar o ataque ou inventar outra estratégia ao invés de se substituir. Mas por que isso acontece? Bom, Kishimoto sabia que ia parecer ridículo se eles simplesmente escapassem de uma das técnicas mais poderosas da obra com a substituição. Ou seja, Imagina o Sasuke lá, todo pimposo, aí vai lá e fala: essa aqui é a minha técnica mais forte do meu arsenal. Aí vai lá e faz a flecha de Indra, manda no Naruto, e o Naruto só troca de lugar com uma madeira. O Sasuke fica sem chakra e o Naruto lá tipo... E aí, mano, bom? Pô, realmente é uma técnica que é roubada demais pra ser usada com frequência. Tinha que ter uma regra melhor explicada. Igual eu já achei uns furos aqui, ó. Eu já consegui fugir do Meteoro, do Madara e do Amaterasu com substituição. Já dei a dica aqui, ó. essa técnica é claramente um produto daquela fase inicial da história, quando Kishimoto ainda não tinha ideia de onde tudo ia parar. Ele pegava várias referências da cultura ninja real e jogava dentro do mangá. Agora, olhando com mais maturidade, dava pra ele ter feito diferente. Tipo a Menotei de cara do Sasuke, por exemplo, que tem um tempo de recarga. Imagina... Não, e eu acho muito... Cara, a Menotei de cara pra mim é uma técnica mais foda do Sasuke, mano. Mais foda. Principalmente na batalha contra o Momoshiki, que o Momoshiki prende ele em volta nas correntes, ele troca de lugar com o Momoshiki e vê o Naruto. Ah, nossa, mano. Nossa, não. Eu acho muito foda a Menotei de cara. Muito foda, muito foda. Se o jutsu de substituição tivesse um cooldown de, sei lá, 10 minutos, já mudaria completamente o rumo. Até a absorção de ninjutsu do Pen tinha um cooldownzinho, e por isso que o Naruto conseguiu vencer. Desse jutsu. E com certeza ele poderia ser utilizado em situações muito mais colossais, como por exemplo durante a Quarta Grande Guerra Ninja. De qualquer maneira, é um jutsu que me deixa um pouco indignado, porque ele era realmente muito apelão, mas de qualquer forma, o Kishimoto acabou desconsiderando ele no Shippuden. Se você gostou, não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho e também deixar o like pra você não perder nem... Inscreve lá, rapaziada. Canal muito bom do meu mano Konoha Chronicles, né? Se inscreve lá. Muito bom, mas é isso. Jutsu de substituição teve que sumir para o andar da obra, senão dava para todos os ninjas escaparem do Madara, porque o Madara, no começo ali, quando ele aparece e vai bater na Aliança Shinobi inteira, é só porrada, é só taijutsu. Por que os caras só não viraram madeirinha? Tá ligado? Mas é isso, tamo junto.